Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as nossas lições bíblicas. Na última história, nós falamos sobre a divisão do reino de Israel. Falamos tudo detalhadamente sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Eu vou deixar o link dessa história aqui embaixo na caixa de informação. Quando você terminar esse vídeo, é só você ir lá na caixa, clicar para você assistir o vídeo anterior, que vai explicar para você como que foi dividido esse reino, o porquê que foi dividido. Hoje nós começamos uma série de histórias sobre o profeta Elias. A história hoje, ela está registrada em 1 Reis, no capítulo 16, a partir do verso 29 em diante. Aqui, nesse reinado do norte que se chamou Israel, porque o reinado do sul se chamou Judá, nós vamos então falar sobre alguns reis e profetas que se destacaram. E um desses reis é o rei Acabe. A palavra do Senhor diz que o rei Acabe, ele reinou 22 anos e ele foi um rei muito mau. Ele foi o rei pior de todos os reis que antecederam ele. Não teve um homem mais maldoso, não teve um homem que mais desagradou a Deus do que o rei Acabe. A Bíblia diz que, como se não bastasse as maldades do rei Acabe, ele ainda casa com uma mulher muito malvada mesmo. O nome dessa mulher era Jezabel. Jezabel era de uma outra terra, não servia a este Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Não, ela servia a Baal. Inclusive, ela era sacerdotisa desse Deus chamado Baal. Baal era um Deus do mal. Inclusive, o pai dela era o sacerdote de Baal. E ela controlava o rei Acabe. O rei Acabe fazia todas as vontades dela. Inclusive, ele ergueu vários templos para adorar Baal. E ele não só ergueu o templo, como ele também começou a adorar esse Deus do mal. E isso desagradou muito ao Senhor. Jezabel não gostava das pessoas que serviam a este Deus Todo-Poderoso, não. Se vocês têm acompanhado todas as nossas histórias, você tem visto que Deus levantava profeta para falar com os reis, mas alguns reis não aceitavam o que os profetas falavam. Só que dessa vez, Deus levanta um homem com um dom muito diferente dos outros profetas. O nome dele era Elias. Ele era um homem tisbita, ele veio lá das terras de Gileade. Ele não veio da escola de profeta, não tinha nenhuma linhagem de sacerdote. Ele era um homem simples, de uma família simples, e a Bíblia não nos dá referência sobre Elias antes do rei Acabe. Elias é levantado por Deus realmente para enfrentar o rei Acabe. E Elias era um homem muito corajoso, um homem que obedecia à voz de Deus. O que Deus mandava Elias fazer, Elias ia lá e fazia. E ele falava com muita autoridade, porque ele cria num Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que tudo que ele falava era por ordem de Deus. E Elias foi procurar o rei Acabe. Ele disse que o rei Acabe estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Mas o rei Acabe não quis ouvi-lo. E ele, com muita autoridade, ele diz assim para o rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que autoridade que ele teve para falar diante do rei, sendo que Jezabel era tão malvada que poderia lhe mandar cortar a cabeça dele, mas ele teve a autoridade de falar assim para o rei. Mas quando ele terminou de falar, Deus falou com Elias e disse: retira-te daqui depressa, vá para o ribeiro de Querite e fique ali. A Bíblia diz que Elias ele ficou ali nesse ribeiro e olha que coisa milagrosa que o Senhor faz. A Bíblia diz que ele tomava água desse ribeiro e Deus ordenou para que os corvos trouxessem alimento para Elias. E os corvos, eles vinham, traziam pão e carne para Elias de manhã e pão e carne
para Elias à noite. E Elias então começou a se alimentar ali e ficou escondidinho, porque o rei Acabe com a rainha Jezabel queriam matar Elias, com raiva dele, porque a partir dessa palavra que Elias falou, realmente parou de chover. E com a falta da chuva, o ribeiro também se secou. Elias já não tinha mais água para tomar. Mas Deus, que é maravilhoso, que conhece todas as nossas necessidades, quando o riacho secou, Deus falou para Elias: Elias, levanta-te e vá para a cidade de Sarepta. Ali já tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Elias, prontamente, como eu disse, Elias obedecia à voz do Senhor. Elias então levantou-se dali e foi para Sarepta. Elias, chegando na cidade, encontrou-se com a viúva. Ela estava pegando lenha para fazer um cozido. E aí Elias disse para ela: você pode me trazer um pouco de água? Ela falou: sim. E por favor, me traga também um pedaço de pão. Olha, meu senhor, eu estou aqui pegando alguns gravetos para fazer um cozido para mim e para o meu filho, porque eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. O que dá para fazer é só para que eu e meu filho coma e morramos depois, porque não temos mais comida dentro da nossa casa. Elias olhou para a viúva e disse: faça conforme você disse. Vá, cozinhe e traga primeiro para mim o pão, e a farinha e o azeite da sua botija não se acabará. Olha que coisa mais linda, que palavra profética que Elias diz para essa viúva. E ela obedece à voz do homem de Deus. Ela faz o pão e o primeiro pedaço ela dá realmente para Elias comer. No versículo 16 do capítulo 17 de 1 Reis, Elias então fala: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E no versículo 16 diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Que lindo! A partir deste momento, ele começou a morar junto com essa viúva. E o rei Acabe e a rainha Jezabel procuraram Elias por toda a parte, todas as cidades. Mas Deus o escondeu nessa casa e ninguém conseguiu achar Elias. Enquanto Elias estava aqui escondido na casa da viúva, a rainha Jezabel começou a matar todos os profetas de Deus. Todos que ela sabia que servia a esse Deus Todo-Poderoso, mas teve um mordomo do rei chamado Obadias. Ele conseguiu esconder 100 profetas dentro de covas, 50 numa cova, 50 em outra, e ele alimentava esses profetas com pão e água, mas eles tiveram que ficar escondidos para que Jezabel não matasse os profetas de Deus que havia ali em Israel. Obadias, apesar de ele ser o mordomo do rei Acabe, ele temia muito, muito a Deus. Ele servia, ele confiava nesse Deus Todo-Poderoso. Um certo dia, o filho dessa viúva, ele ficou muito doente. Não tinha nada que curasse e chegou um momento em que ele não suportou e ele morreu. A viúva ficou muito triste e o profeta Elias então pegou o menino morto nos braços, levou o menino até o quarto dele e lá ele começou a orar ao Senhor e disse: Senhor, eu estou morando aqui na casa dessa mulher. Eu não posso, Senhor, enterrar o filho dela. Senhor, traga a alma do menino para o corpo dele. Olha que oração interessante, né? Ele começou a pedir para que o Senhor devolvesse a alma do menino no corpo da criança. E ele, por 3 vezes, ele deitou por cima do corpinho da criança. A oração dele alcançou o céu e Deus ouviu a oração de Elias. E sabe o que aconteceu? A alma do menino voltou no corpinho dele. Ele abriu os olhinhos, ele voltou a viver. Elias então desce e entrega o menino para sua mãe e disse: seu menino está vivo. E ela, quando vê
O menino ali do lado dela, ela ficou tão assim emocionada. E no versículo 24 do capítulo 17 de 1 Reis, ela diz assim com muita alegria: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ai, que coisa mais linda! Olha que testemunho. Ela creu que Elias era um homem de Deus pela palavra dele. Queridos, Elias ressuscitou uma criança. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição que havia ali em Israel. Até então a Bíblia não relatava nenhum fato de ressurreição. Mas Elias, com a oração que ele fez, Deus ouviu Elias e o menino estava de volta nos braços de sua mãe. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu quero dizer para você que Elias era um homem normal como eu e você. Ele não era um super-herói, não. Um homem com muitas fraquezas também, com muitas falhas. Mas Deus o escolheu dentre muitos para fazer a diferença. E sabe, uma das qualidades que eu vejo em Elias, ele buscava o Senhor. Ninguém chegaria ao rei de qualquer forma. Ele conseguiu chegar até o rei, ele conseguiu conversar com o rei e ali declarar uma palavra de autoridade diante do rei. Isso só é possível para um homem que vive de joelhos no chão. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Elias é que Deus não precisa dos famosinhos. Talvez você está aí falando, mas quem sou eu? Eu não tenho essa eloquência. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho oportunidade em cima do púlpito. Eu não tenho... Sabe, queridos, e a gente nesse do não tenho, eu não posso, a gente limita Deus a nossa vida. Porque não somos nós, queridos, é Deus. A Bíblia diz que nós somos vasos. E quem é o oleiro é Deus. Quem enche, quem mexe, quem faz de novo é Deus. Nós temos que simplesmente nos colocar diante dele em oração, em humildade e esperar que Deus nos use. Mas quando Deus nos der uma ordem, quando Deus nos impulsionar, não é para você dizer não posso, não vou, não devo, não sei. É para você dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus só quer que você fale, eis-me aqui, porque o resto é Ele quem vai fazer. Sim, porque quem era Elias, não é mesmo? Não era nem conhecido, ele não vinha de linhagem sacerdotal e nem de escola de profetas. Deus simplesmente o levantou com autoridade. Mas para ele ter essa autoridade de Deus, é porque ele já buscava o Senhor, entendem? Ele já estava ali diante do Senhor. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque quem vai te capacitar é Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 5, no versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É a palavra de Deus quem está dizendo, queridos. Então, nós, na verdade, aqui ficamos arrumando desculpas para não fazermos aquilo que a gente sabe que é certo fazer. Quero deixar essa palavra para você nesse vídeo. Seja corajoso, não se compare, não fique olhando para a sua direita nem para a sua esquerda. Mas aquele é melhor, mas aquela tem isso, mas aquele consegue... aquela... Sabe, não. Seja você. Deus vai usar você do jeito que você é. Deus levantou Elias. Ele vai levantar você também para fazer a diferença nessa terra. Orando sempre e lendo a palavra de Deus, para que ninguém nos engane. Quando a gente lê a palavra de Deus, queridos, ela se torna luz na nossa vida. Aí nós não vamos tropeçar na escuridão. E chegamos ao final, queridos, de mais uma história. Essa é uma série que nós vamos falar sobre o profeta Elias. Não perca essa série. Fique com Jesus. Até mais, pessoal.